Samuel e Daniel, porque toda criança com nome bíblico é benção, né? Pronto, amém? Não aceito mais ninguém levantando. Não aceito mais, só se for emergência. 1 Timóteo, melhor dizendo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4 e 5 diz: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, ou a qual habitou primeiro em tua avó Loide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Veja bem que quando nós vemos aqui o versículo 4, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele está fazendo o quê? Ele está encarcerado. Para quem não sabe, quando ele estava escrevendo essa carta a Timóteo, o apóstolo Paulo estava encarcerado em Roma, e ali ele estava aguardando a morte, abandonando, ou seja, além de aguardar ali a sua morte, que ele já estava preso, ele foi abandonado por muitos seus amigos. Preste atenção. Ele foi abandonado por todos aqueles que diziam que estava presente com ele, estava firme com ele. Então entenda que quando há uma necessidade, muitos vão se distanciar, muitos vão se afastar de você. Mas para aquele que está encarcerado, ele sempre vai recordar daquelas pessoas também, sempre mais próxima e íntima. E em especial aqui era Timóteo. E aí nós vamos ver que ele estava desejando ver o Timóteo mais uma vez. Então ele rogava a este seu fiel cooperador. Para quê? Para que Timóteo viesse permanecer fiel na verdade do Evangelho. Para que Timóteo viesse se também ter pressa de visitá-lo. Por quê? Porque a morte já estava beirando o apóstolo Paulo. A qualquer momento ele poderia ser morto, decapitado. Então ele almejava isso de Timóteo nos seus últimos dias aqui na terra. Quando nós adentramos lá também no versículo 6, nós vamos ver que ele fala algo. Eu não pedi para você ler o 6, mas ele vai falar uma coisa para Timóteo: desperta o dom de Deus, aonde o dom no grego, charisma, é concedido a Timóteo, ou seja, concedido a Timóteo, ele é comparado a quê? A uma fogueira. Esse dom, ele é comparado como uma fogueira, que ele precisava o quê? Manter acesa. E esse dom era provavelmente o quê? O poder específico do Espírito Santo, para que ele fosse realizar perfeitamente o seu chamado, perfeitamente o seu ministério. Então vamos notar aqui que os dons e o poder do Espírito Santo nos concede não permanecer automaticamente, mas que venhamos ser o quê? Fortes, vitais, para que eu e você venhamos desempenhar bem o nosso chamado. Pastor, você não leu isso? Passou um pouquinho especial Timóteo, porque além de Timóteo ter uma boa avó, uma boa mãe, ele tinha um bom pai. Não um pai grego, mas um pai na fé, Paulo. E todo pai na fé que ama suas ovelhas, seus discípulos, ele sofre, e ele ama como filho. Eu já mesmo como pastor, já cheguei e falei aqui que eu tenho a minha igreja com meus filhos. Fui celebrar um casamento agora, me emocionei, eu acho que também porque são meus filhos na fé. São meus filhos na fé. E quando a ovelha ela entende isso, e tem o seu pastor como seu pai na fé, ela também vai transmitir o carinho, a afeição. É ou não é verdade? Porque todo amor ele tem que ser sempre correspondido. Ele tem que ser correspondido. E conforme eu falei, eu quero trazer aqui uma mensagem linda, bonita. Que hoje, nós estamos honrando quem? As mães. As mães. E queremos começar nessa mensagem pensando um pouco naquilo que tudo vocês fazem. Preste atenção. Ser mãe não é algo parecido com um passeio no parque. Nem de longe ser mãe é algo assim. Quando o filho atinge a idade de 18 anos, uma mãe investiu pelo menos 18.000 horas da sua vida
nos processos educativos de seu filho. Isso quer dizer que as mulheres que nunca tiveram filhos tiveram em média 3 meses por ano de tempo livre, ou a mais do que aquelas que tiveram filhos. Olha que coisa interessante. Conta-se que uma professora, ela deu uma aula sobre magnetismo para os alunos da segunda série, dos alunos da segunda série. E no dia seguinte ela deu um teste sobre a sala toda. Então ela deu aula no dia e no outro dia ela veio aplicar um teste. A primeira pergunta que ela fez nesse teste para os alunos foi: meu nome tem 3 letras e eu ando pela casa apanhando as coisas. Aí ela fez uma pergunta para a sua sala de aula: quem sou eu? Quem sou eu? A metade da classe respondeu mãe, ao invés de um imã. Olha que interessante. Um amigo meu também resolveu explicar o casamento para sua filha de 4 anos, mostrando-lhe um álbum de casamento dele com a mãe da criança. Depois de terminar a explicação, ele perguntou se ela tinha alguma pergunta. A filha apontou para uma foto da festa e perguntou: papai, foi nesse dia que a mamãe veio trabalhar para nós? Vocês entenderam? O que significa isso? Que por muitas das vezes tem mães presentes e tem mães ausentes. E que por muitas das vezes aquela pessoa que cuida da sua casa, zela da sua casa e cuida do seu filho, vai exercer um papel de mãe, ao ponto da criança achar que é uma mãe, ou respeitá-la e tê-la como uma mãe. Aqui no caso era sua babá. Nem todos sabem, mas existem alguns belos modelos de mães nas Sagradas Escrituras. Nós temos a mãe de Moisés, Joquebede, que arriscou a própria vida e desobedeceu os mandamentos do faraó para ensinar acerca da fé dos seus antepassados. Nós lemos também, Igreja do Senhor, de uma mulher que compareceu diante do rei Salomão e concordou em deixar que a outra mulher levasse o seu filho, em vez de vê-lo partido ao meio como queria a outra mulher. Conhecemos a história. Assim também como a mãe de Tiago e de João, que quem saber o que estava pedindo, solicitou que Jesus mandasse seus filhos se sentarem à sua direita e outro à sua esquerda no seu reino. Porque toda mãe quer ver o melhor para os seus filhos. Toda mãe quer suprir a necessidade do seu filho. Toda mãe se sacrifica pelos seus filhos. Toda mãe dá a morte pelos seus filhos. Ou seja, se entrega à morte pelos seus filhos. Vimos também a questão da mãe do rei Lemuel. Olha só que mulher é esta. Eu quero puxar a sua atenção nesta noite. A mãe do rei Lemuel, que lhe deu instruções acerca de como escolher uma boa esposa, e o que levou a escrever o louvor da mulher virtuosa, que lemos em Provérbios 31. Então, a mãe do rei Lemuel, ela foi autora do que foi feito para que o rei viesse surgir Provérbios 31. Porque a mãe, ela tem que fazer os filhos escolher um parceiro ou uma parceira de qualquer forma. Não, ela vai aconselhar. Não é por beleza, não é por status, mas por ser temente e estar na presença de Deus. E esse é o bem maior que uma mãe pode dar aos seus filhos: a boa instrução no caminho que se deve seguir.
Por outro lado, entendemos também que o Dia das Mães é um dia difícil para alguns de vocês. Talvez você deseja ser mãe, mas não pode por um outro motivo. Talvez algumas de vocês não tiveram a melhor mãe do mundo ou não tiveram a melhor mãe do mundo. Outras talvez perderam suas mães quando crianças, há alguns anos ou recentemente. Algumas de vocês, mães, passaram pela dor de perder um filho, sim, ou uma filha. Talvez algumas de vocês estão passando pela mesma dor de ter um filho ou uma filha desviado no mundo das drogas, das bebidas, ou seja, do crime, e com isso faz com que as mães venham sofrer. Outras talvez estejam lutando sozinhas, sem companheiro para criar um filho. Mas eu quero te falar que nessa noite especial, eu quero te dizer, para todas as mães, do impacto que vocês podem ter na vida dos seus filhos, com ou sem a ajuda de um pai. Porque muitos pais são ausentes na criação dos filhos. E não precisa de divórcio para que isso venha acontecer. Não. Pais que se preocupam com outras coisas e deixam a sobrecarga da casa, a sobrecarga da criação dos filhos para as mães, não exercendo também a função de ensinar, disciplinar os seus filhos. Joga só para a mãe, e quando há alguma coisa que acontece de errado com a criação dos filhos, ele quer culpar as mães. Então, eu quero trazer para você hoje que uma mãe, uma avó e um garoto. Ou seja, eu quero trazer para você a história de uma mãe, de uma avó e de um garoto. A história de Eunice. Sim, eu quero apresentar a vocês uma mulher chamada Eunice. Cresceu em um lar judeu, onde aprendeu a fé através da sua mãe Lloyd. Quando adolescente, e apesar de toda a instrução que havia recebido, Eunice se apaixonou por um homem grego que não dava a mínima importância para essas questões ligadas à fé. Veja que Eunice desobedeceu a sua mãe e casou com um homem grego, ou seja, de outra fé. Ele devia ser um bom homem, mas devia pensar que esse negócio de Deus era algo sem importância. Nós lemos acerca disso lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 1, que fala assim: chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente e de um pai grego. Eunice e seu marido tiveram um filho, a quem chamaram de Timóteo, ou Timóteus. Timóteo, que significa aquele que honra a Deus. E é muito possível também que o pai de Eunice veio a falecer, e sua mãe Lloyd foi morar com ela. As duas se empenharam em educar Timóteo nos caminhos de Deus. Preste atenção, mãe, a importância de criar o seu filho nos caminhos do Senhor. Criar os vossos filhos no caminho do Senhor. Também não vamos ouvir mais falar do pai de Timóteo. Foram Eunice, Lloyd, que transmitiram toda a fé em Deus, da palavra de Deus a Timóteo. Mais tarde, quando Timóteo já era adolescente, ele se converteu à fé cristã e tornou-se também companheiro de viagem de Silas e do apóstolo Paulo, conforme vamos ler lá em Atos dos Apóstolos 16:3, que fala: quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Pelo pai de Timóteo ser grego, Timóteo não era circuncidado, mas Timóteo também, ele via e tinha sangue de judeu. Então Paulo, para levar Timóteo em suas viagens, o pai na fé, o próprio pai na fé de Timóteo circuncidou.
Para quê? Para que ele não viesse sofrer represálias dos demais judeus, para que ele não fosse ignorado também pelos demais judeus. E já perto do fim da sua vida, o apóstolo estava na prisão, e de lá ele escrevia suas cartas endereçadas a quem? A Timóteo, aonde vamos ver 1ª e 2ª Timóteos, que agora já era homem adulto e pastor de uma igreja localizada na cidade de Efésio. Quando nós meditamos ali em 2 Timóteo, nós vamos ver que Paulo faz uma questão de abrir seu coração e falar do seu amor por Timóteo, e da admiração que ele tinha por sua mãe e pela sua avó. Esta passagem que acabamos de ler, nós vamos ver o apóstolo Paulo elogiar não só Timóteo, mas a elogiar a avó de Timóteo e a mãe de Timóteo. Quando nós olhamos para a parte de Eunice e Lloyd, nós vamos ver o que elas influenciaram em Timóteo. Sim, e em primeiro lugar, elas ensinaram Timóteo a respeitar as Sagradas Escrituras. Você tem ensinado o seu filho a respeitar as Sagradas Escrituras? Paulo lembra a Timóteo que todos os que querem viver verdadeiramente para Deus serão perseguidos. Ele diz em 2 Timóteo 3,12: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você vai ser perseguido de qualquer forma, seja caluniando, defamando, alguém querendo puxar seu tapete, só pelo motivo de você ser um cristão, só pelo motivo de você ter a fé em Jesus Cristo. Olha lá a crentinha lá, olha lá o crentinho lá, vamos lá, vamos aprontar, o que tu está fazendo? Não participa do churrasco, não faz nada, vamos tirar daqui, Então você vai ser perseguido pelo amor à obra de Jesus, pelo amor ao nome de Jesus. Mas Paulo também vai lembrar Timóteo a permanecer firme nas coisas que havia aprendido em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, que diz: tu, porém, olha a importância de uma boa educação. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem, o aprendeste. Aqui Paulo não está falando somente, dele não. Ele está falando de quem? De Eunice e de Lloyd. E isso em 2 Timóteo. Quando nós vamos ver mais adiante no versículo seguinte, ou seja, no verso seguinte, onde Paulo diz que Timóteo sabe essas coisas desde criança, no versículo 15: olha, tu, porém, permaneces, ou melhor dizendo, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então veja aqui que o apóstolo Paulo, ele conhecia quem era Lloyd e Eunice, e ele sabia da história que Timóteo aprendeu tudo com sua avó, aprendeu tudo com sua mãe, e ele não aprendeu qualquer coisa, ele aprendeu a ser sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Mãe, pai, vamos ensinar os nossos filhos a respeitar a palavra, vamos ensinar os nossos filhos a temer a palavra. Por quê? Porque aqui está falando que se tornarão sábios na fé para herdar a salvação. E você, mãe, em especial, tem um bom papel a desempenhar. É óbvio que Paulo está se referindo ao tempo da criação de Timóteo, sob os cuidados de sua mãe Eunice e de sua avó Lloyd. Elas se empenharam de todas as formas para quê? Para ajudar Timóteo a conhecer as Sagradas Escrituras. Essas duas mulheres, sim, igreja, elas conheceram a palavra de Deus e por isso podiam ensinar
o jovem Timóteo. Hoje eu escutei algo, abrindo um parênteses, eu vou ser breve, que é como se a palavra de Deus ela não tivesse tanto impacto antigamente como hoje, em alguns termos, referindo-se às vaidades, se referindo aos vícios, se referindo a posições. Aonde eu escutei que as pessoas querem colocar Deus numa posição como se Deus não fosse imutável, ou melhor dizendo, que Deus fosse imutável. Mas Deus, ele é o quê? Ele é imutável. Deus não vai mudar. Então, quando nós vamos ver aqui a palavra de Deus, ela vai servir não só para ontem. Ela não serviu só para ontem. Ela serve para hoje. E ela vai servir também para amanhã. Porque ela vai se renovar a cada dia. Aquilo que aqueles santos passaram antes, muitos estão passando hoje. Só que há uma diferença. Poucas mães, poucos pais, poucos lares, poucas famílias estão se fazendo cumprir a palavra de Deus, conforme Lloyd e Eunice. Hoje, se um ensina a fazer uma coisa, o outro ensina outra coisa. Hoje eu vi isso. Se uma mãe ensina uma coisa, vê a avó e fala outra coisa. Não pode. A criação, ela vem de quê? De raiz. Vem de raiz. Significa que você tem que criar o seu filho diante da palavra de Deus. Ele tem que ler a palavra de Deus junto com você. Ele tem que participar. Ele tem que cooperar para que ele venha se tornar, olha só que interessante, sábio. Entenda uma coisa, quando o seu filho se tornar sábio, mediante a fé em Jesus Cristo, ele não vai se tornar sábio somente na fé. Não, ele vai se tornar uma pessoa sábia em todas as áreas da vida dele, porque ele está adquirindo as maiores bênçãos em sua vida. Glória a Deus. Porque quem tem a fé em Cristo adquire a sabedoria do Espírito de Deus. E quem tem a sabedoria do Espírito de Deus se sobressai em todas as situações desta vida. Quer um exemplo? José, Jacó, Raquel, ensinaram para José tudo aquilo que eles precisavam saber diante de Deus. E ele foi o quê? Recebeu a promessa. Toda a sabedoria, todo o sofrimento que ele adquiriu, ele sabia que seu povo sofria, porque ele estudava a palavra. Era um povo perseguido, mas não murmurou, não questionou. Usou de todas as suas provações e se fez forte, para que viesse cumprir a palavra de Deus, que todos aqueles iam ser supridos mediante o governador, mas que estivessem na direção de Deus. Ele não só sofreu ciúmes, ele não só sofreu solidão, espancamento, cárcere, acusação, defamação, não. Ele não só sofreu isso, ele sofreu muito mais, escaldante no deserto, muitas outras situações. Mas sabe o que me chama a atenção? Todo esse aprendizado foi útil para ele, para crescimento, para que ele viesse se tornar forte, para que ele viesse conhecer e entender a vida de um necessitado, de uma pessoa forte, de uma pessoa de poder, e ele ser justo e reto naquilo que a palavra de Deus manda eu e você ser. Glória! Quando uma criança ela tem uma boa instrução diante da palavra de Deus, quando ela tem uma boa mãe, que aqui temos boas mães para a glória de Deus, e o pai ajuda também nos deveres domésticos, que faz inclusão nisso, no discipulado, na disciplina com seus filhos vão crescer com sabedoria, e vai ser não só para a glória de Deus, mas para a glória e honra dos pais. Glória a Deus. Glória a Deus. Em segundo lugar, elas ensinaram Timóteo acerca da fé em Jesus. Paulo reconhece que Eunice e Lloyd tinham uma fé sincera, sem falsidade, sem pretensão, sem fingimento. Mas a fé de outros não vale para nós. Timóteo precisava exercitar fé, sim, uma fé pessoal, nas verdades bíblicas. Porque tem tipo de fé que eu vou ensinar para o meu filho, que você, mãe, vai ensinar para o seu filho. Só que ele, depois de aprender, ele vai ter que aprender também uma coisa: a exercer a fé pessoal. Mas para ele exercer essa fé pessoal, é necessário que ele venha ver a mãe, pai, transmitindo essa fé.
transmitindo essa fé. E aqui fala que é bom ter o quê? Um bom modelo na própria mãe, que é algo realmente maravilhoso para poder se espelhar. Sabemos que quando as crianças nascem, elas vão crescendo, ela fica mais grudada em quem? Na mamãe. Mamãe tem a tetinha para amamentar, mamãe vai conversando, vai dando calor, vai dando uma coisa, sem falar do ventre. A mamãe é que sempre convidadeira, é uma verdade, você vai puxar a sardinha, sim ou não? Vai tomar as dores. Diante disso, você tem que aprender a aproveitar e ensinar a verdade para os nossos filhos. Porque você vai fazer um grande homem, uma grande mulher na fé, para a glória do Senhor Jesus. Amém. E quem honra Deus, honra pai e honra mãe. Então vamos apenas recordar a cadeia de pessoas aqui: Lloyd, Eunice e Timóteo. Isso serve para mostrar a importância de vocês, mulheres, em ensinar seus filhos com ou sem a ajuda dos maridos. Mães que amam seus filhos de verdade estão mais preocupadas com a alma dos seus filhos do que com o físico, com as roupas que eles usam. As mães estão mais preocupadas com a vida eterna de seus filhos do que com o sucesso deles nessa vida. Mães de verdade estão mais interessadas no relacionamento dos seus filhos com Jesus do que com eles serem populares neste mundo. As mães cheias do Espírito Santo de Deus estão mais interessadas em com seus filhos estarem diante de Deus do que com o status social dos mesmos. As mães cheias da unção do Espírito de Deus estão mais preocupadas com o estado espiritual dos seus filhos do que com suas habilidades esportivas, musicais e intelectuais. Porque tudo começa de dentro para fora. Isso significa que se tem a presença do Espírito Santo dentro do seu filho, ele vai se sobressair de qualquer forma, porque quem vai estar brilhando na vida deles é o Espírito de Deus. Terceiro lugar, as mães, elas sim, ensinaram Timóteo a servir o próximo. Hoje mesmo eu estava falando com meu filho a respeito disso. Certamente foi essa qualidade que mais chamou a atenção de Paulo quando ele conheceu Timóteo. Ele era um adolescente que queria servir a Deus. Ele era adolescente. Certamente, há 3 maiores qualidades que Eunice e Lloyd transmitiram a Timóteo. 3 qualidades. E qual foram essas, pastor? Primeiro, ele foi ensinado a ser um crente forte. Ele era, nas palavras de Lucas, um verdadeiro discípulo, discipulado. Ou seja, discípulo é todo homem, olha só, que dia a dia nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue Jesus. Segundo lugar, ele tinha uma boa reputação das pessoas que o conheciam. Ele era um homem de palavra, um homem firme, e isso ele tinha aprendido de sua mãe e de sua avó. Veja que quando a mãe ensina o filho, ela ensina bons caráter, boa posição, né, Danilo? Meu fundinho. Ele estava disponível, preste bem atenção, para ajudar. Olha a terceira qualidade, ele sempre estava disponível a ajudar. Quando Paulo quis levá-lo, mesmo sendo apenas um adolescente, Timóteo estava pronto. Somente alguém que sabe que é amado em casa se dispõe a correr riscos lá fora, porque sabe que quando precisar, vai ter alguém ali para ajudar. E acima de tudo, tem um Deus para honrar. Glória a Deus. Você está entendendo? Susana Wesley, uma certa mulher, ela deu à luz a 17 filhos, inclusive João e Carlos Wesley.
Todos os dias ela tirava uma hora para orar pelos seus filhos. Toda semana ela tirava uma hora para estar com um dos seus filhos para conversarem sobre Deus e coisas espirituais. Que belo exemplo de mãe.